Bom, e como eu sempre trago casos investigativos aqui para vocês, hoje eu trago atualizações do caso Gugu Liberato e o que ninguém sabe, a verdade sobre o suposto namorado dele, Thiago Salvático. Bom, antes de tudo, se inscreve no canal, toca no sininho das notificações se você gosta desse tipo de vídeo. Aqui eu trago casos investigativos, também trago notícias sobre o mundo dos famosos em geral, então é um canal muito bom aí para você acompanhar, você que gosta desse tipo de notícia, desses tipos de casos. Eu sempre trago aqui a verdade que ninguém mais traz, que ninguém mais fala na imprensa, e também deixa o seu like aí, que é muito importante, já logo aqui no começo do vídeo. Bom, o caso do Gugu Liberato espantou todo mundo recentemente, ele faleceu em novembro de 2019 e ninguém pensou que iria aflorar tantas coisas assim após sua morte. Eu vou dar uma resumida básica aqui. Tempos depois da morte de Gugu, a viúva, a Rose Miriam, se indignou por não estar no testamento e alegou que seria a esposa de Gugu e que merecia partilha na herança. E aí começou uma disputa judicial entre Rose e a família de Gugu. Só que aí um pouco mais depois surgiu boatos de que Gugu poderia ter relacionamentos homoafetivos. E até então eram só boatos. Até que surgiu Thiago Salvático. Ele realmente diz que foi namorado de Gugu. Até então não sabemos se ele está falando realmente a verdade. E por que Thiago Salvático demorou tanto para entrar na briga pela herança? Bom, vamos responder aqui todas as questões, todas as verdades sobre o suposto namorado de Gugu. Bom, no caso de ter demorado para entrar na briga pela herança, ele diz que não demorou. Na verdade, o Thiago Salvático disse que estava com um luto enorme e que pessoas próximas tiveram que morar com ele na Alemanha, onde ele reside atualmente, e que por isso ele não estava pensando primeiramente num processo judicial. Ele estava mais vivendo o seu luto ali, e quando estava com cabeça, ao menos é o que ele afirmou, aí sim ele entrou na batalha judicial. E os filhos de Gugu conheciam o Thiago Salvático? Bom, essa questão também é muito complicada. Inclusive eu vou postar uma foto lá no meu Instagram, @marqueavilaoficial, que pode dizer muita coisa, é uma foto que poucas pessoas viram. Então depois de você ver o vídeo completo aqui, você vai lá no meu Insta, vai estar a foto do Thiago. E você já aproveita e me segue também lá no Insta, porque lá eu sempre posto notícias que às vezes eu não posto aqui. E essa foto, ela quer dizer muita coisa sobre talvez a família de Gugu conhecer esse Thiago Salvático ou não. E a resposta do Thiago quanto a isso é que os filhos de Gugu não o conheciam, porém que todas as pessoas próximas ao Gugu o conheciam. Por mais que o apresentador não quisesse expor este relacionamento na mídia, o Thiago diz que era meio diferente isso em sua vida pessoal. E por que Thiago Salvático só apareceu agora, não tinha dado entrevistas antes para ninguém? Bom, quem descobriu o Thiago Salvático, quem expôs ele para a mídia foi Léo Dias. O jornalista postou uma foto dele e aquela foto bombou, todo mundo viu ali no site Metrópolis, ele divulgou durante uma entrevista de rádio, e aquela situação foi o auge, foi o ápice. Desde então todos tentam falar com o Thiago Salvático, todos querem ouvir o que o rapaz tem a dizer. E o Léo Dias sugeriu que ele só teria conseguido a entrevista, só teria conseguido falar com o Thiago, e ninguém mais teria conseguido, porque somente o Léo Dias estaria tratando o Gugu não como heterossexual. E aí que está a questão. Nós não sabemos se Thiago está com a verdade ou não. Isso cabe às investigações. Porém, ele deu entrevista para quem está mostrando mais o seu lado. Ou seja, a sugestão é que Thiago estaria se sentindo um pouco injustiçado pela imprensa brasileira. Mas aí fica a questão. Essa distância Brasil, Estados Unidos, que era onde o Gugu ficava geralmente, ou no Brasil, ou na América do Norte, e o Thiago lá na Alemanha. Eles conseguiam se ver com tanta distância? Bom, vamos lá. O Thiago Salvático alega que morou na Itália de 2011 a 2014, e aí sim ele teria mudado para a Alemanha. Mas mesmo assim a distância sempre foi grande, né? Europa e América. Porém, o Thiago, suposto namorado, diz que sempre viajava ao Brasil e que os encontros de Gugu com ele eram frequentes. O que a justiça vai fazer a respeito de Thiago Salvático? Bom, essa é a grande questão no momento e o que ninguém está dizendo na imprensa. Basicamente, o Thiago, ele entrou com o processo e ele quer uma parte na herança. Bom, aí entra a questão para a justiça resolver. E eles querem saber o seguinte: Thiago Salvático era amigo,
amante, namorado ou marido? E aí que tá. Dessas opções, dessas 4 opções, o Thiago Salvático só teria direito na herança caso ele fosse marido de Gugu. E aí ele teria que provar que realmente tinha essa relação amorosa. E dentro da relação amorosa, existem essas 3 opções. O Thiago poderia ser tanto amante, quanto namorado, quanto o marido, que realmente tem os direitos. O Thiago diz que realmente era uma espécie de marido do Gugu, que tinha uma união estável com ele, inclusive investimentos juntos, e o objetivo de construir família. Agora é o seguinte, caso seja comprovada que realmente houve uma relação amorosa e não de amizade entre Thiago e Gugu, aí a opção amigo já estaria descartada. Agora na opção do Thiago ser amante, seria se no caso o Gugu realmente mantivesse uma relação com Rosemília. Se o Gugu tratasse a Rosemília como sua esposa, e não como a mãe de seus filhos somente, aí sim ele teria 2 relações. E a relação oficial dele seria com Rose, porque ela seria pública. Mas a investigação tem que ver se Rose tinha uma relação amorosa com Gugu ou não. Mas é claro, se caso a Rose comprovasse que havia uma relação entre ela e o Gugu, aí as outras opções estariam descartadas. E aí o Thiago seria obviamente um amante, o que não teria direito na partilha da herança. Mas aí caso seja comprovado que Rose não teve relação com o Gugu, que era um tratamento só de pai e mãe dos 3 filhos, aí ficam as 2 opções. Thiago Salvático era namorado ou marido de Gugu. E aí para ele ser marido, para ter um relacionamento de união estável e ter direito na partilha da herança, aí ele tem que comprovar que essa relação não era totalmente escondida, que realmente as pessoas próximas sabiam daquilo, só não a mídia. E também havia um intuito de construir uma família. E construir uma família não quer dizer ter filho, quer dizer você querer viver junto com a pessoa, realmente ser casada com a pessoa e construir uma vida junto com aquela pessoa. Isso daí já é uma família. Mas o X da questão, por que Thiago Salvático não estava no testamento de 2011? O Gugu fez o testamento em 2011, não incluiu Rosemília e nem Thiago Salvático. Ou seja, não tinha nenhum companheiro naquele documento. E por quê? Bom, no caso da Rose, a Rose alega que estava brigada com o Gugu na época, mas que o certo seria ela estar no testamento. Porém, não estava. E é isso que ela briga para entrar na partilha da herança. E por que Thiago Salvático não estava? Segundo relatos desse suposto namorado do Gugu, ou suposto marido no caso, eles não se conheciam na época que foi feito o testamento. Bom, e se ele está dizendo isso, ele vai ter que provar tudo na justiça. Mas e aí, que situação complicada, né? Bom, então foi isso o vídeo de hoje aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis dar uma resumida aí sobre o que está acontecendo. E tem uma novidade interessante, viu? Muitas pessoas falaram que os filhos do Gugu estavam contra a mãe Rosemília. E no Dia das Mães, por mais que não teve declarações do João Augusto e da Marina Liberato, teve declaração da Sofia Liberato. Ela postou no Instagram dela uma declaração para o Dia das Mães e falou que era uma mãe carinhosa, a Rosemília, etc. Então isso levantou um X também da questão, porque muitos acreditam que todos os filhos de Gugu, ou parte deles, estejam contra a mãe. E calma, não é bem assim, não temos provas ainda quanto a isso. Não temos provas de que há realmente uma briga familiar. Mas é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e comenta aí o que você acha desse caso. O que você acha que Thiago Salvático era de Gugu? Será que ele era um amigo? Será que ele era amante? Será que ele era namorado? Ou será que ele era marido? Comenta aí sua opinião. Então foi isso. Não se esqueça também de deixar seu like aí. Me segue lá no Insta, @marquiaveloficial. Lá nos stories vai estar uma foto que poucos viram do Thiago e que revela talvez muita coisa. Então confere lá e me segue lá também, porque lá eu sempre posto informações que às vezes eu não posto aqui. E se você gostou desse compilado aqui também, não se esqueça de se inscrever e de tocar no sininho das notificações. Eu envio um vídeo novo todos os dias aqui sobre famosos, sobre casos investigativos e diversas notícias e análises muito interessantes. Não se esqueça de acompanhar o canal aí, se inscreve aí, vamos bater 250 mil. Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo e falou!